Bom dia, somos a equipe 1 e vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Bom, para entendermos um pouco sobre a primeira lei de Newton, ela também é chamada como lei da inércia e ela diz que os corpos tendem a manter-se em repouso ou em movimento com velocidade constante se nenhuma força for aplicada sobre eles. Ela é a primeira das três que ele inventou e elas foram publicadas em 1687 em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ele elaborou a lei da inércia com base nos estudos realizados por Galileu Galilei, e o seu enunciado é: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Explicando um pouco sobre ela. A lei da inércia enuncia que os corpos se mantêm em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força externa agir sobre eles. Portanto, considera duas situações, um corpo em repouso e um corpo em movimento retilíneo uniforme. Corpo em repouso. Bom, esse caso ele é o mais lógico e o mais fácil de se compreender. Ele diz que quando um corpo está em repouso, ele está parado e sua velocidade é zero. Já o corpo em movimento retilíneo uniforme, ele diz que quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme, significa que ele está em movimento com velocidade constante e em linha reta, e continuará se movimentando se nenhuma força externa agir sobre ele. Isso aconteceria em uma situação onde não há qualquer outra força de atrito agindo sobre o corpo em movimento. Sua velocidade é constante e, portanto, sua aceleração é zero. Porém, se uma força externa agir sobre o corpo, este ganhará aceleração e sua velocidade irá se alterar. Força resultante. O termo força resultante é o resultado do somatório de todas as forças aplicadas sobre um corpo. Por exemplo, quando uma pessoa chuta uma bola, há diversas forças atuando sobre ela. A força aplicada pelo chute, o atrito da bola com o chão, a gravidade e a resistência oferecida pelas partículas de ar. Para calcular a quantidade de força que age sobre aquele corpo, é preciso fazer o somatório dessas forças, que são vetoriais, isto é, possuem intensidade, direção e sentido. Se uma bola estiver em repouso sobre uma superfície e uma pessoa aplicar uma força da esquerda para a direita e outra pessoa aplicar uma força da mesma intensidade da direita para a esquerda, essas forças serão anuladas e a bola continuará em repouso. Inércia. A inércia de um corpo é medida por sua massa. Isso significa que, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia, e, portanto, maior será a sua força resultante necessária para alterar seu estado de repouso, ou MRU. Por exemplo, se uma pessoa tentar empurrar uma caixa de madeira com 2 kg, terá certa facilidade para tirá-la do estado de repouso. Agora, caso a caixa pesasse 200 kg, a dificuldade será muito maior. Quando um ônibus está em movimento a 100 km/h, as pessoas no interior do veículo também estão se movimentando nessa velocidade em relação ao exterior do veículo. Caso o motorista freie bruscamente, as pessoas serão arremessadas para frente, pois elas tendem a manter-se em movimento a 100 km/h. Quando um ônibus está em repouso, as pessoas no interior também estão em repouso. Se o motorista acelerar repentinamente, seus corpos são empurrados para trás, pois tendem a permanecer em repouso. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 em Woolsthorpe Manor, no Reino Unido, e faleceu em 31 de março de 1727, em Kensington, em Londres, também no Reino Unido. Ele era filho de Hannah Ives Coady e filho de Isaac Newton Sr., e tinha 4 irmãos chamados de Hannah Smith Pilkington, Benjamin Smith e Mary Smith. Isaac Newton ele foi um físico, astrônomo e matemático inglês, e seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento levou à lei da gravitação universal e composição da luz branca conduzirem à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal.
Ele foi influenciado por Galileu Galilei, Jonas Kepler, Nicolau Copérnico, René Descartes, entre outros. Ele tinha formação em Trinity College de 1667 a 1668, Trinity College em 1665, entre Isaac outros. Newton era filho de fazendeiro. Ele nunca chegou a conhecer o pai dele, que morreu 3 dias antes dele nascer. Isaac estudou numa escola chamada King's School quando era um aluno mediano, mas após se envolver em uma briga, começou a se dedicar mais ao estudo e passou de um aluno mediano para um dos melhores da escola, com que fez ele entrar na faculdade Trinity, em Cambridge. Lá servia aos alunos em troca da bolsa. Newton sempre se interessou pelos pioneiros da ciência, como o filósofo Descartes e os astrônomos Copérnico, Galileu e Kepler. Depois que ele se formou, fez estudos em matemática e foi eleito professor da matéria em 1669. Em 1670, começou a dar aulas de ótica. Nessa época, demonstrou como, através de um prisma, é possível separar a luz branca nas cores do arco-íris. Em 1679, voltou-se para a área de mecânica e os efeitos da gravitação sobre as órbitas dos planetas. Para isso, partiu das leis de Kepler sobre o movimento dos planetas. Em 1687, publicou o livro Principia Mathematica, em que demonstrou as 3 leis universais do movimento. Ele usou a palavra grega gravitas, que significa peso, para definir a lei da gravitação universal. Com esse livro, Newton ganhou reconhecimento mundial. Newton nunca se casou ou teve filhos. Quando ele morreu em 31 de março de 1727, ele não deixou nenhum herdeiro, mas deixou os seus estudos, que são a maior herança para a humanidade. Aplicações no dia a dia. As leis de Newton estão entre as mais importantes leis da física e são usadas para determinar a dinâmica dos corpos. Entender a primeira lei, a lei da inércia, é completamente importante para conseguir compreender as demais. Basicamente, ela funciona assim. Se a força resultante for nula, o objeto se manterá em repouso ou movimento uniforme, até que uma outra força atue sobre ele. Um exemplo mais simples para compreendermos melhor é o carrinho de supermercado. Ele se manterá em repouso até que alguém aplique uma força, no caso um empurre, para que ele se movimente. Outro exemplo é se você permanecer parado no mesmo lugar. Só sairá dessa posição se outra força agir sobre seu corpo, como por exemplo um soco ou um empurrão. Outro exemplo de aplicação dessa lei no cotidiano é o movimento dos carros. Se for preciso fazer uma curva enquanto estiver dirigindo, será preciso que você atue girando o volante, senão o carro permanecerá em linha reta. E como último exemplo, nós temos quando o veículo é acelerado. Sentimos que o nosso corpo é pressionado contra o banco do carro. Da mesma forma, quando o veículo é bruscamente freado, temos a tendência de continuar nos movendo com velocidade constante e em linha reta. Portanto, para percebermos a ação da inércia, precisamos estar em algum referencial acelerado. Somente assim é possível perceber a posição, a mudança no estado de movimento. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica devido a: letra A, princípio da inércia; B, ação de uma força externa; C, princípio da ação e reação; D, força de atrito exercida pelo obstáculo.
Então a resposta seria a letra A, princípio da inércia. De acordo com o princípio da inércia, a tendência de corpos em movimento retilíneo uniforme é manter-se em movimento. Quando o skate para, o corpo do garoto, por inércia, mantém seu movimento. Sobre a ação de forças convenientes. Um corpo executa um movimento qualquer apontar a proposição incorreta. É necessária uma força resultante não nula. Letra A, para pôr o corpo em movimento a partir do repouso. Letra B, para deter o corpo quando em movimento. C, para manter o corpo em movimento reto e uniforme. Letra D, encurvar a trajetória, mesmo quando o movimento é uniforme. A resposta seria a letra C, para manter o corpo em movimento reto e uniforme. Muito obrigada pela atenção.